Boa noite, eu sou a Érica, tô aqui no Face do Grupo Espírita André Luiz pra gente fazer mais um Evangelho no Lar. E eu queria dar, antes de tudo, alguns recadinhos aí que são importantes. Nós começamos novamente uma campanha de arrecadação de cestas básicas para auxiliar as pessoas que estão precisando, que estão em dificuldades. Então, se você sentir no coração essa vontade de ajudar, nós recomeçamos essa nossa campanha, tá? De arrecadação de alimentos. Se você entrar no Instagram ou no Facebook do GEAL, que é Grupo Espírita, que é GEAL Rio Preto, você vai verificar os itens que a gente precisa para montar essa cesta: arroz, feijão, óleo, café, macarrão, vai estar tudo escritinho lá, e os dias de entregar, tá? Você pode entregar tanto na terça-feira quanto na sexta-feira, os alimentos lá no GEAL mesmo, tá? Lá na sede do GEAL. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que a gente vai também começar uma nova campanha de vender cuscuz. É o cuscuz da Zezé, famoso no GEAL, que vai ser vendido também, vai começar a ser vendido agora. E todas as orientações, todos os detalhes também estão nas nossas redes sociais. Telefone para compra, como comprar, que dia buscar, tudo isso. O cuscuz é famoso na festa junina. A gente também fez no ano passado e agora a gente voltou. A gente precisa arrecadar, angariar fundos. O nosso centro, todas as despesas do nosso centro, a gente paga com com o que a gente vende, com o que a gente arrecada, dos trabalhadores, dos frequentadores, através de um carnezinho. A gente também arrecada através da festa junina para pagar ar, luz, funcionário, água, tudo isso. Então, como a gente está fechado, a nossa arrecadação da casa está muito baixa e a gente ainda está mantendo a casa, né? A gente chegou a abrir a casa em novembro e dezembro, né? E logo, se Deus quiser, vamos voltar. E também tem algumas coisas acontecendo na casa ainda. Alguns estudos particulares, de grupos mais fechados. E logo, se Deus quiser, a gente vai abrir para todo mundo, com todo cuidado, como a gente estava fazendo já em novembro, já em dezembro, tá? Cadeiras espaçadas, 1,5 m, todo mundo de máscara, um gel, tudo certinho. Mas logo, acredito com muita fé que estaremos novamente presencial, com toda a segurança, fazendo as palestras, os evangelhos, logo os cursos, e aos poucos voltando a nossa rotina lá no centro, com todo cuidado, tá bom? Eu queria dizer também, gente, que tem muitos cursos acontecendo. Tem o EG, tem o Joana de Ângeles, tem a Oficina de Sentimentos, a Mocidade, a evangelização vai voltar agora. Então, se você sentir vontade também de estudar, agora é a hora. Os cursos, por enquanto, estão todos online, esses cursos. Mas é muito tranquilo fazer esses cursos. A gente fez a Oficina de Sentimentos no sábado. Foi bem tranquilo, foi bem gostoso. Ano passado a gente fez quase todo ano online. Acho que a gente fez 2 encontros, que foi novembro e dezembro, somente presencial. Então, dá para estudar de casa e logo, quando abrir, voltar e estudar lá no presencial, tá bom? Informações nas nossas redes sociais, tanto no Face quanto no Instagram, GEAL Rio Preto, tá bom? Se tiver alguma dúvida também, pessoal, escreve aí no Face, assim que a gente puder, a gente responde com todo carinho, tá bom? E vamos lá, vamos fazer o nosso evangelho. Então, eu vou falar e a gente não vai fazer o que a gente veio fazer aqui hoje e agora, que é fazer o evangelho. Pessoal, eu gosto sempre de falar, quando eu faço o evangelho, da importância do evangelho. O evangelho, ele cria uma rotina na sua casa e traz os amigos espirituais para sua casa. Diz o plano espiritual que quem faz o evangelho certinho, toda semana em casa, naquele horário, no plano espiritual você vê uma plaquinha escrito evangelho, quinta-feira às 20 horas, por exemplo. E aí eu falo que angariando muitos amigos do plano espiritual para te auxiliar, porque você também está auxiliando. Quando você está fazendo o evangelho, você está lendo, você está falando a palavra, você também está auxiliando os espíritos que estão à sua volta. Muitas vezes os mentores, os trabalhadores do plano espiritual
utilizam o seu evangelho para levar alguns espíritos que estão necessitados naquele momento para ouvir aquela palavra. Então, quando você começa com esse compromisso, é muito importante que esse compromisso realmente seja feito, tá? E como faz o evangelho? Acho que é sempre bom falar, né? Pega aí um copinho d'água, dá tempo ainda, coloca aí do seu ladinho, tá? Põe um copinho d'água para fluidificar a água, fazer uma prece inicial, tá? Abrir o evangelho. Se você não leu o evangelho ainda, pode começar do começo, lendo esse evangelho, que é muito importante a gente conhecer todo o evangelho. Tudo que cai do evangelho é pra gente. Então, e isso é uma coisa que eu sempre falo, é pra gente. Não é pra marido, não é pra esposa, não é pro filho, não é pra mãe, é pra gente. Quando a gente faz o evangelho, nada de usar ele para críticas. Nada de usar ela, viu? Te falei que era isso é pra você. Não, é pra mim, porque a gente ainda é muito imperfeito, a gente ainda tem muitas coisas para se melhorar, e o evangelho é sem dúvida um grande instrumento de ajuda nessa nossa melhora, a nossa cartilha, nossa doutrina, tá bom? Então vamos fazer uma prece inicial. Fecha os olhos, respira profundamente. Sente o ar entrando no seu corpo, vai se conectando com o alto, deixando as preocupações um pouco de lado, elevando realmente os pensamentos ao alto, entregando ao Pai toda dor, todo cansaço, toda preocupação, todo medo, toda raiva, todo rancor. Entrega ao Pai todos esses sentimentos, essas emoções que estão dentro de você, que estão te machucando, fazendo você perder o sono, dificultando a sua vida, te entristecendo. Entrega ao Pai que é manso, que tem o jugo manso, vós que está sobrecarregados. E vamos agora sentir que ao nosso lado tem o nosso mentor, aqui, ouvindo o Evangelho conosco, feliz por estarmos dispostos a estar ouvindo esse Evangelho, fazendo ele nos nossos lares. E assim vamos nos reenergizando, recebendo de todos os amigos nossos espirituais, recebendo dos nossos mentores e do Pai Maior, todas as energias benéficas que estamos necessitando, recebendo paz, harmonia, alegria, paciência, amorosidade, compaixão, esperança, tranquilidade. Tudo isso vai entrando no nosso ser e espalhando por todo o nosso lar e por todas as pessoas que estão no nosso lar também. E assim, com o coração mais aberto, energizados do maior amor do mundo, do amor do Pai, estamos iniciando esse Evangelho, pedindo para que essas palavras possam realmente entrar em nosso ser e fazer morada, reverter frutos, flores para todos este planeta. Que assim seja, Pai, hoje e sempre. Pessoal, o Evangelho de hoje é missão dos profetas e prodígio dos falsos profetas. Eu vou ler o Evangelho aqui, vou ler a passagem número 4, tá? Nós estamos no capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Capítulo 21, item 4. Quem estiver lendo aí comigo, a gente vai ler. É muito legal no Evangelho, pessoal, a gente lê e vamos refletir um pouquinho sobre o que isso está nos dizendo. Se você estiver em companhia de alguém, troca essa energia, troca essa informação. É bem importante isso. Tentar compreender o que você está lendo, tá? Trazer para o sentimento mesmo, não ficar só aqui, passou na mente, tá? Só ali passou. Trazer realmente para o sentimento. Então, atribui-se vulgarmente aos profetas o dom de revelar o futuro. De sorte que as palavras profecias e predições se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla. Olha só, gente, presta atenção.
Porque essa palavra mais ampla é o sentido do profeta do Evangelho. Prestem atenção, que esse é o sentido realmente do profeta. Tem como significado mais amplo. Se diz, todo enviado de Deus com missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, destaca aí no seu livro, no seu Evangelho, o significado da missão, do que é um profeta, para a gente entender por que o Evangelho vem trazer, que a missão é essa. Vamos lá. Um homem pode, pois, ser profeta sem fazer predições. Olha que interessante. Por que eu pedi para vocês fazerem um risquinho aí, grifarem? Porque muitas vezes a gente pensa no profeta, uma pessoa que vai trazer, porque é profecia, né? Vai trazer informações do futuro. E o Evangelho vem dizer não, que o profeta, ele tem a missão de instruir e revelar o que não está sendo visto e os mistérios da vida espiritual. O que o Evangelho vem fazer com a gente? Vem nos instruir, não é? Vem nos revelar coisas que a gente não sabia e nos ensinar coisas do mundo espiritual. Então, quando a gente está falando sobre o Evangelho, a gente também está, de alguma forma, trabalhando essa profecia, essa profetização da palavra de Deus. Todos nós podemos ser profetas, nós somos deuses, temos a semente, a essência da luz divina dentro de nós. Estamos longe ainda dessa iluminação, mas temos esse germe dentro de nós e podemos sim, através do quê? Através da instrução da palavra de Deus, de levar isso. Mas de levar isso como? Vamos lá, vamos continuar. Por isso, quando foi conduzido diante do grande sacerdote Caifás, os escribas e os anciões, estando reunidos, lhe escarraram no rosto, lhe bateram com socos, lhe deram bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e diz quem é que te bateu. Entretanto, ocorreu que os profetas tiveram presciência do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de transmitir advertências aos homens. Esses fatos têm se cumprindo. O dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos e qualidades do profeta. Então, predizer o futuro é um dos atributos que o profeta pode ter. Mas o mais importante do profeta é a instrução que ele vai dar moral. E para ele dar essa instrução moral, ele tem que ter esta moral. Então, a partir do momento que a gente começa a nos colocar nessa situação de auxiliar, de ajudar, de levar a palavra. E quando eu digo levar a palavra, não é só fazendo curso, não é só dando palestras, não é só fazendo o evangelho aqui. A gente pode muitas vezes levar a palavra para o irmãozinho que está precisando, estava desesperado, e você tem aquilo dentro de você, dos teus estudos, do teu conhecimento, da tua vivência, e você pode auxiliar, levar um pouco dessa palavra para uma pessoa que está numa depressão, levando um suicídio, alguma coisa que você já tem algum entendimento e aquilo toca no seu coração, mas o que é mais importante na hora que toca no seu coração? Se aquilo é uma verdade que você vive, se você vivencia isso, é isso que vai diferenciar, né, os profetas verdadeiros dos falsos profetas, que a gente vai agora colocar o prodígio dos falsos profetas. Se levantaram falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar para seduzir os próprios escolhidos. Essas palavras dão ao verdadeiro sentido o termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. As leis da natureza, sendo obra unicamente de Deus, as pode sem dúvida derrogar, se isso lhes apraz. Mas o simples bom senso diz que não pode ter dado aos seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, e ainda menos o direito de desfazer o que ele deu. Jesus não pode ter consagrado um tal princípio. Se, pois, segundo o sentido que se dá essa palavra, o espírito do mal tem o poder de fazer tais prodígios que os próprios eleitos sejam por eles enganados,
Disso resultaria que podem fazer o que Deus faz. Os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus e não provam nada, uma vez que nada distingue os milagres de santo dos milagres dos demônios. É preciso, pois, procurar um sentido mais racional para essas palavras. Então, tomar muito cuidado com o que nos encanta do sobrenatural, dos olhos. As pessoas às vezes procuram muito o espiritismo, eu que trabalho no atendimento fraterno, querendo ver manifestações, querendo conversar com entidades, querendo ver coisas, saber do futuro. E eu costumo dizer assim, olha, os espíritos nossos, os espíritos de luz, nossos irmãos que estão aqui, que trabalham no plano espiritual, e eles são muito coerentes, muito sóbrios. Então eles não têm, não fazem adivinhações, não são consultores amorosos, não vão te contar se vai largar, se vai terminar, se vai ganhar, se vai ficar rico, se vai perder emprego, não. Os conselhos que você pode receber são conselhos assim como você poderia abrir um evangelho, conselhos como Jesus daria a nós. Claro que Jesus daria um conselho com toda certeza excepcionalmente muito maior. Só de pensar ser aconselhada por Jesus eu já me sinto aqui até extasiada. Mas de alguma forma esse evangelho também nos auxilia a entrar em contato com esses conselhos de Jesus. E muitas vezes a gente vem através de um irmãozinho espiritual, às vezes do irmão encarnado, mas sempre tomar muito cuidado, porque às vezes é muito melhor, né, você acreditar, você não acreditar numa verdade do que você acreditar numa mentira. Então tem que tomar muito cuidado nesse momento, quando você vai com essa sedução que às vezes o mundo espiritual causa em muitas pessoas. Porque nesse momento os falsos profetas aproveitam. Como é que os falsos profetas aproveitam? E quando eu digo falsos profetas, gente, a gente pode aqui fazer uma palestra imensa sobre isso, mas tentando assim resumir sobre falsos profetas, primeiro assim, a pessoa que fala e não vive o que fala, já começa por aí. Eu costumo dizer que quem fala e não vive o que fala é muito chato, é cansativo e a gente não dá muita atenção, tá? Mas tem pessoas que são muito ardilosas e trabalham na fraqueza dos outros, no sofrimento dos outros. E aí você pode ter falsos profetas que vão, assim, trabalhar o descompromisso moral. Então, o que ele vai ele não vai te exigir mudança moral. Ele te exige outras coisas. Às vezes uma troca financeira, algo assim, e não uma mudança moral, porque a gente sabe aqui, quem é espírita, quem já está aqui na doutrina, ou quem está chegando já entendeu que o fundamento mais importante da doutrina é a nossa transformação moral, é a nossa modificação. A gente está aqui para crescer e evoluir nesse planeta, para aprender. Esse aprendizado é para o nosso crescimento. Então, o maior aprendizado que o Evangelho vem nos trazer, que a doutrina vem nos trazer, é o compromisso moral. Então, os falsos profetas vêm trazer esse descompromisso. Eles até falam, assim, do compromisso, mas é só para deixar, para seduzir mesmo, para você achar que eles estão realmente no caminho. Mas, no fim, eles vão provavelmente te exigir algum retorno material, algo assim. E já é outra coisa dos falsos profetas, né? Dizer que tem barganha com Deus, barganhar com Deus. Isso não existe, essa barganha com Deus, né? A cada um segundo as suas obras. O que a gente está vivendo aqui é o que a gente tem que viver pelas atitudes que a gente teve em muitas vidas e continua tendo nessas vidas ainda. Então não tem como a gente barganhar com Deus. E por último, eu gostaria de frisar dos falsos profetas o que a gente fique bem claro quando eles tentam pregar a fé cega, né? A gente sabe aqui na doutrina a importância da fé raciocinada, da gente entender por que as coisas funcionam. A ciência é muito aliada do espiritismo e faz parte, a gente sabe que faz parte do nosso processo de crescimento e evolução e é muito bem aceita. E também entender por que a gente está fazendo isso. É muito saudável a gente ter uma fé raciocinada. Fé raciocinada não quer dizer menos fé, muito pelo contrário. Ela vai nos alicerçando mais ainda, porque uma fé cega, muitas vezes quando você acredita assim, sem discutir absolutamente que isso tem que ser desse jeito e não pode ser de outra forma,
Quando as coisas acontecem de outra forma, muitas vezes você se decepciona a ponto de desacreditar de Deus. E a sua fé, então, fica muito minguadinha. E quando a gente tem uma fé raciocinada, a gente vai alicerçando ela, sabendo que as coisas não são do jeito que a gente quer, que a hora é de Deus e não a nossa hora. Então a gente vai começando a entender que tudo tá certo agora como tem que estar para o nosso aprendizado. E esse é o maior exercício de fé que a gente pode ter. Que tá tudo bem agora como tinha que estar, como eu tinha que estar para eu aprender isso, para eu crescer, para eu evoluir, para eu ir para o caminho de bem, para eu ir para a luz. Tá tudo exatamente como está, como deveria estar. E aí eu vou ler o último parágrafo aqui, tá? Aos olhos do vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. A causa, uma vez conhecida, se reconhece que o fenômeno tão extraordinário que parece não é outra coisa senão a aplicação de uma lei natural. É assim que o vínculo dos fatos sobrenaturais se retrai à medida que se amplia o da ciência. Em todos os tempos, os homens exploraram, em proveito de sua ambição e de seu interesse, e de sua dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de se darem o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. Então aí os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão do conhecimento lhes aniquila o crédito. Por isso o número deles diminui à medida que os homens se esclarecem. A gente vai se esclarecendo e aí esses falsos profetas vão diminuindo. Eles ainda existem, porque ainda é necessário. Muitas vezes, gente, acontece algumas coisas interessantes. A gente está num crescimento espiritual, numa evolução, e muitas vezes isso acontece, por exemplo, numa sala mediúnica. Chega um espírito que supostamente parece ser um mentor, alguém assim, e na verdade é um espírito que ainda não estava esclarecido. Apesar de ser muito inteligente e até ardiloso, ainda não está nas fileiras do bem. E a espiritualidade permite que ele se apresente para essa sala. Estou dando um exemplo de como funcionam as coisas. Se apresente para essa sala, a espiritualidade permite isso, para que a gente vá se esclarecendo, vai entendendo, vai usando a fé raciocinada, não vá acreditando em tudo que a gente ouve, porque geralmente quando chegam esses mentores, eles vão nos seduzindo, te falando, nossa, a sua mediunidade é maravilhosa, e vão contando, como se fosse contando coisas, profetizando coisas do nosso futuro, aumentando o nosso ego, dando palpites na nossa vida particular, e a gente vai se perdendo. Então, eu costumo muito dizer nas minhas palestras que a gente só sabe que está pronto na hora da prova. O aluno só sabe que aprendeu na hora da prova. Então, a gente está num mundo de provas e expiações e as provas vêm o tempo todo. Então, pode ser que a gente vá se deparar com falsos espíritos, falsos profetas, e vem a partir de nós saber distinguir através do nosso esclarecimento de tudo que a gente está estudando e principalmente da sabedoria, de saber o que essa pessoa que está falando, ela prega isso na vida dela, ela está fazendo isso realmente, ela tem moral, porque a moral, gente, é a única coisa realmente que vai distinguir de verdade a nossa evolução e o nosso crescimento. É a moral que faz com que eu possa estar aqui falando com você, ou falando com o espírito, ou doutrinando o espírito, ou falando com o irmãozinho e sendo ouvido pela alma dele e não só pela mente, sendo realmente aquilo ecoando na alma e fazendo sentido, porque eu tenho moral, eu tô vivendo isso. Eu não tô dizendo que quando eu falo que eu tô vivendo isso, eu tô 100%, eu já tô santa, não, a gente tá longe da angelitude, vamos dizer assim, estamos longe de virar santos, mas estamos tentando viver essa moral de Cristo, estamos tentando nos melhorar, já estamos tentando perdoar, já estamos vendo que a responsabilidade é nossa e não do outro, deixando de culpar o outro. Então estamos começando realmente a fazer o nosso processo de crescimento e reforma íntima. Aí a gente começa a entrar nessa missão dos verdadeiros profetas, de falar o que realmente está vivendo e sem pedir nada em troca, de trocas materiais ou o que for. A gente dá porque tem para dar, porque é abundante em nós e porque isso nos auxilia a crescer e aprender mais ainda. Então eu acho que isso é fundamental. E eu escolhi aqui uma frase, uma mensagem final que eu gostaria de ler para vocês, tá bom?
Falso profeta. Falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Sempre que negamos a execução fiel dos nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina, que nos emprestou os dons da terra em favor do aprimoramento de nós mesmos. Na maledicência, somos falsos profetas da fraternidade. Na discórdia, somos falsos profetas mistificadores da paz. Na preguiça, somos falsos profetas charlatões do trabalho. Na indiferença, somos falsos profetas inimigos do dever. Cada vez que olvidamos das nossas obrigações de solidariedade para com todos os nossos semelhantes, que prejudicamos o serviço que nos cabe atender, que fugimos aos nossos testemunhos de humildade, que oprimimos as criaturas inferiores, somos falsos profetas de ideal que abraçamos com Cristo. A terra é nossa escola, o lar é nosso templo, o próximo é nosso irmão, a humanidade é nossa família, a luta é nosso aprendizado, a natureza é livro sublime da vida. Não esqueçamos, assim, que um dia seremos chamados à prestação de contas dos talentos e dos favores que hoje desfrutamos, para resguardar o dia de ontem e santificar o dia de amanhã. Eu extraí esse trecho do livro Levantar e Seguir, do Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Então vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui, de trazermos o Evangelho para o nosso lar, de podermos ler este Evangelho, de ter este contato nesta nossa encarnação, a essa doutrina que nos descortina de todos os véus, que nos esclarece, que nos dá uma fé alicerçada e raciocinada, que nos ampara em todas as dificuldades. Que essa luz agora, Pai, que acendeu em cada um de nós, possa se multiplicar e expandir pelos nossos lares, por todas as criaturinhas aqui da terra, animaizinhos, plantas, água, seres vivos, homens, que todos possam sentir essa luz abrandando seus corações, cessando a crueldade e despertando em cada um a bondade, o altruísmo, a benevolência, a caridade, a compaixão e o amor. Que assim seja, Pai, hoje e sempre. Obrigada a todos que estiveram aí no Evangelho, que todos tenham uma noite tranquila e em paz. Que assim seja.